obrigado. Olá, eu sou Maria Silvia Orlovas, AMS, e eu ajudo as pessoas a terem relacionamentos felizes. Você já olhou para alguma situação do passado e se sentiu muito triste porque hoje sabe que poderia ter feito diferente lá no passado e não fez? Será que você se sente arrependido de atitudes que não consegue mais reverter? Todos nós já passamos por isso. Com a nossa consciência de hoje, nós teríamos evitado muitos dos problemas que nós criamos lá atrás. Só que, em muitos casos, é tarde demais, não tem como reverter. E o que vamos fazer com esse sentimento? Como lidar com o remorso e o arrependimento? Como não chorar sobre o leite derramado? Nesse vídeo eu vou falar justamente sobre isso e eu vou mostrar que com o Ho'oponopono é possível desenvolver um olhar diferente para as histórias tristes que estão na nossa vida. Fica aqui comigo para você conhecer um pouquinho mais. Então, leite derramado. O tema complicado, né? Não sei se você já parou para pensar como é que é isso para você, mas eu já pensei muitas vezes. E esse sentimento, para mim, do leite derramado, ele vem da reflexão. Quando eu começo a pensar nas coisas que eu deveria ter feito diferente e não fiz. Quando eu começo a entrar na minha autoanálise. Quando eu fico olhando para mim e falo, nossa, eu não devia ter feito isso, né? Puxa, por que eu fiz isso? Nossa, quando eu era adolescente, eu devia ter feito um outro caminho. Por que eu não estudei aquela matéria? Por que eu não fiz aquele curso? Por que eu terminei aquele relacionamento? Por que... Nossa, por quê? Então, quando a gente entra nesses questionamentos, né? Normalmente isso acontece porque a gente está infeliz. Normalmente essas reflexões, elas vêm para a nossa vida porque a gente está triste. De repente porque você brigou com o namorado, ou porque você se separou, ou porque você está sozinho, ou porque você perdeu o emprego, ou, sei lá, você está chateado porque você está tendo que fazer uma coisa que não era bem isso que você queria. E aí, quando a gente entra nessas situações da nossa vida, que todo mundo tem situação, é normal entrar numa dor. É normal olhar para o passado e com a sabedoria e com a atitude do presente, você olhar para as coisas que você fez. E essa expressão, leite derramado, eu sempre usei muito. Principalmente quando eu tentava aqui explicar para o Fábio alguma questão emocional, porque o Fábio é homem, né? Então, o jeito que um homem olha as questões afetivas, o comportamento feminino é diferente. O homem olha para a vida assim, né? Eles olham diferente para as coisas. Para ele não faz muito sentido alguém chorar pelo leite derramado. Só que para mim, como mulher, faz total sentido. A gente ficar arrependido de ter terminado um relacionamento, de ter brigado com alguém. Nossa, eu ficava lá sofrendo, né? Poxa, eu não devia ter falado assim com a minha mãe. Eu devia naquele dia que eu encontrei a minha irmã, eu devia ter feito não sei o quê. Uma coisa muito feminina, acho eu que é uma coisa muito feminina. E aí eu sempre falava do leite derramado para o Fábio, e ele ficava assim meio entendendo e meio não entendendo. Eu tenho certeza absoluta que vai ter muita mulher se identificando com este comportamento de chorar pelo leite derramado. Quero saber se você que está aí comigo sente identificação com esse negócio de leite derramado. E para você, Fábio? Entende o negócio do leite derramado? Não entende? Olha... Não é uma atitude muito masculina, né? Eu acho que, assim, posso falar por mim, né? Mas... Você não é um cara com muitos... Falando a palavra em inglês, não sei se eu falar certo. Regrets. Muitos regrets. Era a palavra que eu estava pensando, muitos arrependimentos. Exatamente. A questão é assim, né? Eu acho que o homem deve chorar pelo leite derramado, talvez vou falar do meu exemplo, né? Eu acho que, sei lá, em uns 10% do que provavelmente uma mulher choraria, né? E certamente por motivos diferentes. O pessoalzinho que é do espiritual, né? Que como eu, tá buscando a meditação, o yoga, a elevação, o Ho'oponopono. Nós queremos ser boas pessoas. A gente quer ficar bonito na foto, né? A gente quer ser boa pessoa. Assim, eu acho que você e eu também, né? Enfim, a gente quer ser boa pessoa
para nós, para a gente mesmo, é a nossa evolução, mas a gente quer ser bonito, bacana com os parceiros, com o namorado, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe. A gente tem uma necessidade de ser bacana, de fazer tudo certo, né? Então, quando você entra na toada espiritual, quando você começa o seu caminho espiritual, há uma tendência, que eu já vi isso em muitas pessoas, dessas pessoas ficarem muito exigentes com elas mesmas. E às vezes isso pode ocasionar que essa pessoa construa uma máscara de bondade, de belezura, de ser bacana, de usar sua roupa branca, né? E sou a pessoa bacana, né? Então eu sou boa, eu sou boa. Porque é uma coisa real do coração querer ser boa. Não é que a pessoa está numa mentira, não é que a pessoa está numa impostura. É porque ela acha que é importante ser boa. E aí ela se cobra demais e as chances são que ela comece a exigir de si mesma e exigir do passado que ela mesma teve. Alguém se reconhece? Porque eu me reconheço. Como é que é isso, Fábio? Eu acho que até como um mecanismo de autoproteção, né? Principalmente nesse contexto maior do que a gente está falando. Por que nós estamos falando aqui de leite derramado? A gente está falando de uma coisa provavelmente não muito boa que aconteceu na vida da pessoa. Então a pessoa cria, né, um mecanismo aí de proteção que vai para o lado da virtude, né? Vai tentando se mostrar uma pessoa provavelmente mais virtuosa do que realmente é. A questão da virtude é assim, é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Porque às vezes você se exige mais virtude do que você realmente tem. E aí quando a gente entra nessa exigência, a gente entra numa situação de se machucar, de se ferir e de se mostrar muito superior às coisas que nós não somos superiores. Eu acho que, eu vou só complementar, eu acho que a hipocrisia, quando é consciente, a pessoa percebe que está fazendo isso. Se a pessoa não percebe, não dá para dizer que é hipocrisia. É uma falha. Mas a maioria das pessoas não percebe, né? Não percebe. Eu acho que e não. Aí entra num julgamento de si mesmo, que aí esse é o ponto. Porque eu acho que não cabe aqui para mim ficar criticando uma pessoa ou outra pessoa. Não tenho o menor interesse de fazer isso. Eu tenho apenas o interesse de fazer você que está me ouvindo pensar se você não está fazendo a mesma coisa com você. Sim. Se você que está me ouvindo, você que está aí, pensar se você não está sendo cruel, se você não está sendo exigente demais, se você não está querendo, assim, sabe, mostrar uma superioridade no seu pensamento, na sua luz, na sua ação, quando por dentro você ainda está magoado. Porque isso é comum, a pessoa entra pelo caminho espiritual e ela começa a ler, ela começa a ter contatos espirituais, ela começa a fazer meditação, e é reiki daqui, é reiki de lá, e é barra de axis, né, como posso melhorar, tudo tão fantástico, tão iluminado, só que dentro dela ela continua tendo os problemas. Porque é normal, a gente não vive um dia com problema, e no outro dia você fez 2, 3 sessões de barra de axis e você virou um ser iluminado sem problema, isso não existe. Não existe. E aí as pessoas ficam olhando o passado delas sem nenhuma consciência e dizendo que ela não devia ter largado aquele casamento, que ela não devia ter brigado com o pai, que ela não devia ter, abandonado um trabalho legal, que ela ganhava bastante dinheiro numa época X da vida. E aí a pessoa entra numa dor que ela não pode nem confessar para uma outra pessoa, porque é uma coisa que fica esquisita, não combina com a espiritualidade dela. Então, minha função aqui é falar para você de relacionamentos felizes, é falar para você de Ho'oponopono, mas de uma espiritualidade honesta, verdadeira. É falar para você que a gente erra todo dia e que a gente tem que ser mais doce com o nosso olhar para nós, porque nós não somos perfeitos nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, a gente erra mesmo, é uma tristeza, mas é real. Então, se você começar a olhar para você assim com um pouco mais de amor, um pouco mais de candura com o ser que você vai ver que você vai liberar esse passado, você vai entender coisas do seu passado.
Meu amor, peça para Deus para você ter uma péssima memória. Verdade. Pede para Deus apagar isso da sua mente. Porque enquanto você viver dessa dor, das mágoas, das raivas, das coisas que você passou, revivendo conversas, revivendo diálogos, meu Deus, a tua vida não vai andar, sabe? Bola para frente, fala assim, Deus, apaga isso de mim, divindade, limpa isso de mim. E aí, Ho'oponopono. Esse é o Ho'oponopono mais correto do mundo, mais perfeito e para dentro. E aí é você e a divindade, é você e Deus. Deus, me livra disso. Deus, me perdoa por eu ter vivido o que vivi. Acredite, a sua vida vai mudar da água para o vinho. Pode ser que não mude no mesmo dia. E aí eu não vou prometer, porque não tem essa mágica. Mas que ela vai mudar, ela vai mudar. Aí eu assino embaixo. Situações da vida que deram errado, situações que aparentemente não têm retorno, não têm conserto. Esse é o leite derramado. Palavra dita, não tem retorno. Leite derramado é um sentimento muito comum que as pessoas que hoje têm mais sabedoria, no momento atual, hoje têm mais consciência, hoje têm mais luz do que tinham no passado, e hoje se recriminam por atitudes que tiveram lá atrás. Esse é o leite derramado. O fato é que não podemos mudar o passado e que crescer, evoluir, aprender tem um preço. Evoluir tem um pedágio na vida. Algumas provas que vamos enfrentar para nos tornarmos pessoas melhores, mais leves, mais felizes, mais tranquilas. Então, a vida tem provações. São as dores do crescimento, as dores da evolução. Um cuidado importante é você não se tornar um juiz. Eu quero chamar muito a atenção de você para isso. Não se torne um juiz implacável de cenas que estão no videotape da sua mente. Perceba que olhar o seu passado não deve ser um ato desprovido de amor. Você tem que ter amor pela pessoa que você foi. Compreender, inclusive, que certas atitudes e escolhas, elas fizeram parte do seu amadurecimento, ok? Acho que esse é um primeiro ponto que é muito importante, né? Porque é até injusto, né? Você olhar para o seu passado com a consciência que você tem hoje, que você não tinha na época, e achar que você fez errado. Claro que você fez errado, senão você não estaria pensando nisso. Sim. Não é justo, né? Não é justo com a pessoa, com si própria, né? Não faz nada bem, né? Agora eu vou falar um pouco sobre de onde esse sentimento de leite derramado vem. Você vai dar tipo situações, né? Situações que as pessoas fazem. Tá. Então, vou falar. Por exemplo, no casamento, uma traição. Acontece a traição, muita gente entende que não tem retorno. E depois a pessoa fica triste porque não tem retorno. Então aí é um leite derramado, quer dizer, azedou tanto aquela situação. E aí passa o tempo, você fala, nossa, mas eu podia ter tentado, eu podia ter dado uma chance, eu podia ter conversado. Será? Uma outra situação, separação por conta de diferença de pensamento, que podem ser um motivo forte para se separar mesmo. Por exemplo, um querer ter um filho, o outro não queria ter um filho, daí se separa. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas eu podia ter ficado mais tempo com ele, eu podia ter dado uma chance, eu podia ter insistido um pouco mais. Não sei, às vezes passa 15 anos, 20 anos de uma história e você fica lá pensando, em algum momento da sua caminhada, que você podia ter agido assim ou assado. Olha, por exemplo... E olha o sofrimento que vem isso. Outra situação que é comum, ter dinheiro e perder tudo. As quebras financeiras, tipo a perda de um emprego ou a perda de alguma coisa que você tinha e de repente você não tem mais. Nossa, isso é forte no sentido de você, sei lá, se separar, quebrar uma sociedade, romper uma amizade, romper um casamento e depois você fala, ai meu Deus, eu não devia ter feito, porque se eu não tivesse investido naquele
tema, se eu não tivesse feito aquele trabalho, se eu não tivesse comprado aquela casa, se eu não tivesse vendido aquela casa, hoje eu estaria melhor, hoje nós estaríamos juntos. São suposições que a gente não tem a mínima noção se aquilo seguisse por aquele outro caminho, qual seria o resultado. Então a gente fica num mundo louco de fantasia. Olha o sofrimento que as pessoas causam para si mesmas. Quando eu falo aqui para você de relacionamentos felizes, eu estou falando também do cultivo da inteligência, você com você mesmo. Eu falo do desenvolvimento da sua inteligência emocional e espiritual, para você lidar com a sua vida, com você mesmo e com os seus relacionamentos. É isso que eu ensino os meus alunos e é isso que eu quero ensinar para você. Nós temos mais exemplos de situações? Então, mais um exemplo. Atitudes de um dos cônjuges que, por ignorância e maus tratos de uma parte, compromete os dois ficarem juntos. Às vezes tem muita briga. O que eu estou falando aqui é briga. Então, sabe, gente brigando? Um brigando com o outro, um ofendendo o outro, um sendo bocudo, falando coisas pesadas para o outro, palavras ofensivas, às vezes atitudes ofensivas, tipo assim, deixa o marido lá sentado no sofá, fala, vê lá a janta na cozinha, sabe assim? Isso é feio, isso não é bom. E aí, depois que passa o tempo, e você olha o seu passado, eu não devia ter tratado ele assim, porque ele isso, porque ele aquilo. E aí você apaga da sua mente que aquela pessoa também tinha problema, que aquela pessoa também te maltratava, que você respondeu com raiva porque você estava com raiva, mas o outro também estava. É como se a gente deletasse as coisas e a gente só se fixasse numa ação positiva que lá no passado a gente não teve. Olha como isso é doido. Quando você fala de inteligência emocional, isso é muito forte, né? O tema já está batido, porque muitas pessoas falam sobre esse assunto, talvez sem tanta propriedade como você fala, né? Uhum. Mas assim, a gente consegue voltar no passado? Não consegue, né? Então tudo que tem que ser feito agora, e muito do que você vai falar aqui nesse vídeo, é justamente isso, né? É olhar para frente. Olhar para frente e deixar o passado onde ele está. Né? Não deixar que ele tome conta da sua vida. Né? Quer ver mais um ponto? A relação entre pais e filhos. Tipo, o pai largou a vida inteira o filho, né? Não estava preocupado com a aproximação. Daí o cara fica velho e vem cá, filhinho, ou vem cá, filhinha. Daí fica difícil. Ou falar, não, meu pai não devia ter me largado. Talvez se eu tivesse feito isso, tanto de um lado quanto do outro. Ou a pessoa que saiu de casa por não se dar bem com os pais e depois se vê sozinho, de repente, né? E aí fica sem rumo, sem conexão com a família, e aí a cabeça fica toda confusa, eu devia ter feito isso, eu devia ter relevado tal coisa, né? Pode ter se passado meia vida, né? Pode. E aí você olha para o passado cheio de regrets, cheio de arrependimentos, cheios de mágoas. A pessoa que viveu a sua vida e de repente as portas se fecharam e ela tem que voltar a morar com o pai. Eu atendi muitas pessoas nessa situação. Que é quase que voltar a morar como um estranho, né? É verdade. E às vezes o pai ou a mãe tem que fazer um esforço para aceitar aquele filho que não é mais um filhinho, né? Não é uma adolescente, não é uma criança, é uma mulher ou é um homem adulto compartilhando da sua casa, que às vezes é uma casa pequena. Uma casa pequena, todo mundo fica se trombando. E aí o pai e a mãe vê um filho passando necessidade, vai e acolhe, e aí começa o conflito. Um cobrando do outro coisas, olha que difícil. E tem a questão de você ter essa história de leite derramado com você mesmo, né? Na sua autoanálise, que foi como eu comecei o vídeo hoje, e você olhando para decisões que comprometeram a sua vida, que comprometeram os seus caminhos, comprometeram as suas escolhas. Então, tudo errado, cheio de arrependimento. Isso não cresce, isso não alivia.
Se você cultivar esse tipo de autoanálise, que é uma autoanálise muito triste, sua vida não vai fluir. Então eu tenho que trazer esse tema aqui nesse vídeo hoje para você, porque eu quero que você olhe para isso e fale, meu Deus, essa mulher está certa, não quero mais pensar assim, porque eu quero ser feliz. Tem parceiros também, né, que não colaboram e a pessoa insiste em ficar junto. Insiste. Essa é complicado, porque é ao contrário, né? Tem gente que se arrepende porque separou ali, né? E tem outras pessoas que se arrependem porque não se separaram lá atrás e agora... um casamento e tá aquela bagunça, e aí ficou de um jeito que agora não faz mais sentido separar, né? Porque já passou da idade, Verdade. Passou do ponto. 30 anos de um casamento, eu não vou arrumar outra pessoa, o outro também não vai arrumar, fica junto e fica aquela coisa, eu devia ter me separado quando eu era jovem. Pois é. Olha que situação. Decisões profissionais complicadas também pesa. Chega lá na frente, pesa. Tipo assim, você ganhar bem e gastar muito bem sem pensar no futuro. Isso tem custo. Eu vejo pelo menos no ambiente corporativo, assim, né? Que eu trabalhei muito tempo no ambiente corporativo, muito trabalho, muito compromisso, muita viagem, etc. Tal. E aí meio que para compensar um pouco isso, né? Gasta onde não devia. Gasta onde não deve. E, assim, tem uma hora que você vai sair do mercado de trabalho, você vai ter que fazer outra coisa da sua vida. E aí você conseguiu ter um patrimônio mínimo que fosse, você conseguiu ter algum dinheiro guardado que pudesse te ajudar para um dia chuvoso, né, como diz no americano, né, rainy day. E aí se você descobriu que não, nossa, é muito arrependimento. Arrependimento é uma coisa que dói. Por exemplo, outro caso que eu já vi também bastante em sessão de terapia, você não querer ter filhos e depois você se ressentir que não teve filhos. Se no primeiro momento você não queria, não, isso não é para mim, não sei o quê, mas depois você descobriu, né? Queria. Aí já foi. É complicado. Então, esses sentimentos que eu trouxe, eu fiz uma pesquisa em mim mesma, né, no meu arsenal de memória e em todas as mensagens que eu recebo, para trazer algumas situações que as pessoas me trazem. Às vezes eu leio uma mensagem e falo, nossa, tadinho, puxa, que situação que essa pessoa está vivendo. É um leite derramado. São essas situações que são leite derramado, porque a gente olhar para o passado é normal. Agora, viver no passado não é normal e nem bom. Eu vou fazer a pergunta de novo, né? Por que é tão importante a gente fazer um vídeo sobre isso? Porque chega um momento da vida em que a pessoa não está feliz com os resultados, né? E aí bate a consciência de que ela está vivendo, chorando sobre o leite derramado. E isso também não funciona. Esse choro também não vai funcionar, porque nós precisamos aprender com os nossos erros. E de nada adianta você permanecer na culpa, na recriminação por escolhas erradas que você fez. E também não adianta ficar com raiva de você mesmo e ora se sentir culpado e ora se sentir vítima da sua própria ignorância. Aí eu quero que você pense comigo. Você fez o que deu para fazer naquela época. Então vamos nos perdoar. Hoje você está colhendo aquilo que você plantou. Então, se a colheita é a solidão, o que nós vamos fazer? Se a colheita é um emprego infeliz que você tem hoje, uma profissão que já foi boa no passado, mas que hoje não te dá rendimento, uma vida sem filhos, eu não sei o que bate em você nessa hora. Pode ser que bata culpa, pode ser que venha um arrependimento, pode ser que você sinta raiva, pode ser que você sinta amargura, remorso. Eu não sei como você está se sentindo, mas eu quero que você tome muito cuidado com o saudosismo, sabe? Aquela saudade meio cheia de fantasia, quando a pessoa olha para o passado imaginando que foi tudo melhor do que realmente foi e a pessoa se recrimina por ela ter, sei lá, travado a vida, mudado o rumo, né? Isso não é bom, porque não é real, inclusive. Não é real. Você fez o que deu naquela época e você hoje está tendo que lidar com a sua maturidade, com a sua evolução. E não deve ser essa evolução motivo de tristeza. Cair a ficha às vezes dói, né? E eu acho que é importante, isso que a Maria Silvia falou, que a gente sempre fala disso em várias circunstâncias diferentes, né? Lembrar do passado e, de uma certa forma, tender a olhar para ele com uma lente, um óculos com lente cor-de-rosa, né?
que ele era muito melhor do que de verdade ele era. Por que as pessoas fazem isso? E por que a gente faz isso? Eu já fiz isso, tenho certeza que a Maria Silvia também já fez. É preciso muito autoobservação. Porque você só lembra das coisas boas, né? Então, se tinham 10 coisas e você só lembra de 2 e as 2 eram boas, logo o meu passado era maravilhoso e hoje minha vida é um lixo. Não é exatamente assim, né? Então tem que tomar muito cuidado porque isso só piora o ciclo, né? Você fica cada vez mais... É porque você alimenta a sua dor. Você alimenta o seu espírito crítico. Você alimenta a sua recriminação por tudo que você viveu e por aquilo que você não conseguiu ser. E isso é uma das questões, um dos problemas da vida espiritual, porque muita gente entra para a espiritualidade mais velho, um pouco mais velho que seja, porque caiu seus tombos, porque o relacionamento não deu certo, porque acabou o casamento, porque se separou, porque o filho isso, porque o pai não sei o quê. E aí a pessoa fica muito crítica sobre si mesma. Então, nesse caso, o Ho'oponopono deve ser direcionado para você se acolher, para você se perdoar das escolhas erradas que você fez. O Ho'oponopono é uma libertação da sua dor. Então, libertar o passado e não se manter no sofrimento. Amor por você. Ho'oponopono para entender que as coisas mudam, as pessoas mudam, o mundo muda. Então perceba que você não tem garantias. Isso é muito importante. Esse é um outro ponto importante. Você não tem garantias de que se você tivesse feito diferente ali naquele casamento, ali naquele trabalho, os resultados teriam sido bons. Você não tem essa certeza. Quem garante que você, com atitudes diferentes, pudesse segurar um casamento que não estava bom? Nada garante. Quem garante que se você estivesse mais presente ou fosse mais compreensiva, você pudesse ter evitado que seu filho tivesse feito escolhas erradas? Quem garante que se você tivesse feito aquele curso, né, ou tivesse ido morar fora do Brasil, a sua vida teria sido mais feliz? Será que realmente a sua vida seria diferente? O fato é que ou você se conscientiza da importância de você virar essa página e seguir em frente com o que você tem nas mãos hoje, ou você desenvolve um olhar mais consciente sobre o seu passado. As coisas têm que melhorar. Um olhar sem fantasia e sem recriminação. Não seja cruel com você. Vamos desenvolver um olhar com perdão verdadeiro, um perdão que construa, que crie coisas boas, um perdão que te liberte do erro. Esse ponto que você falou do quem garante que se você tivesse feito diferente, você estava melhor hoje, né? Na hora eu comecei a lembrar daqueles filmes de ficção científica que a gente tanto gosta, de viagem no tempo, né? E os personagens tentam consertar a história de um jeito ou de outro, e aí a coisa parece que piora, né? E aí eles têm a oportunidade de voltar de novo e falar, não, deixa tudo como estava, porque não vamos mexer no passado. É mais ou não menos vamos essa linha, mexer né? no passado, porque o passado realmente já foi. Então a gente tem que permitir que o passado vá embora. Espiritualmente, nosso amado Mestre Saint Germain, ele diz que a nossa mente no sentido espiritual, ela desconhece o passado e ela desconhece o presente e o futuro, como se fossem coisas separadas. A nossa mente, ela não pertence só ao presente, nem ao futuro e nem ao passado. Ela é o todo. Então, quando eu aprisiono a minha mente e eu foco no meu passado que foi ruim, o que eu estou fazendo com a minha mente superconsciente? Foco no ruim, foco no ruim, foco no ruim. E baixa a vibração, né? Baixa a vibração e aquilo que é ruim se manifesta. Se eu, ao contrário, olho para o futuro e eu tenho medo do futuro, ou eu acho que o futuro não vai trazer as coisas boas que eu gostaria que ele trouxesse para mim, de novo eu estou baixando a vibração. E de novo eu estou sofrendo com aquilo que eu não tenho. Então, Saint Germain fala claramente na ativação da chama violeta e na importância do momento presente. Ele diz, o presente é um presente de Deus. Então é nesse presente que você pode atuar com o Ho'oponopono.
É nesse presente que você vai fazer Ho'oponopono do jeito certo, na sintonia certa. Então, eu acho que a gente pode falar das pessoas que não se perdoam. Então, eu vou contar a história de uma moça, que eu vou dar o nome de Mônica, que ela era separada com 2 filhos, um de cada casamento, e simplesmente ela não consegue se perdoar porque ela acredita que o mau gênio dela afastou ela das pessoas. Olha a história das pessoas. Então, no seu primeiro casamento, ela casou rápido porque ela engravidou. E não deu certo porque os 2 eram bem jovenzinhos, não tinham estudado, né? E aí os pais ajudaram, interferiram, e, enfim, acabou a separação. Aí a vida passa e ela se casa de novo e foi atuar na área de moda. E ela ganha bem, gasta bem e tem mais um filho, com um colega, uma pessoa que também trabalhava nesse mesmo caminho dela. Os 2 seguem a carreira e acabam não se acertando. E aí hoje, mais velha, o filho já crescido e tal, ela olha para ela mesma, né? Veio buscar ajuda espiritual e aí ela vive chorando pelo leite derramado, como se ela pudesse ter escolhido melhor, se ela pudesse ter feito uma escolha melhor naquele casamento, que se ela tivesse sido mais gentil com o marido, porque ela aprendeu a ser gentil agora, está aprendendo a ser gentil, se ela conseguiria ter mantido o casamento. E com isso ela não percebe que ela está vivendo sob as cinzas do passado. Olha que situação! Ela não percebe que ela está se recriminando o tempo inteiro, que a recriminação não constrói. E na tomada de consciência, ok, né? Você cair a ficha, falar, bom, caí a ficha, entendi, mas e depois? Depois a vida tem que andar, a vida tem que seguir. Então, o correto nesse caso, que foi a orientação que eu dei para ela, é fazer o Ho'oponopono para libertação. Ho'oponopono para ela viver o presente. Ho'oponopono para ela se amar mais e respeitar a sua evolução. Porque erros e acertos fazem parte da vida. Então vamos ser menos cruéis com a gente, com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. A gente pode melhorar isso. Eu acho que sim. Boa pergunta, né? Eu acho que sim. Leite derramado sem tirar o aprendizado, nossa, para quê? Pelo amor de Deus, né? Porque fica só o sofrimento, né? Porque fica só o sofrimento. Não faça isso com você nunca. Tira o aprendizado, vira a página e joga o livro fora, sabe assim? Não dá, não dá. Se a gente ficar se culpando das bobagens que nós fizemos, que todo mundo faz bobagem, nossa senhora, a gente não anda, a gente não dá força para nós mesmos. Nós temos que dar força para nós. Se a gente olhar só as coisas ruins que a gente fez, consciente ou inconsciente, a gente, nossa, não anda. Olha que dor, né? Muita dor, né? Um casamento dar certo não depende apenas de um lado da história. Um casamento envolve 2 pessoas, 2 cabeças pensantes, 2 almas, encontros de outras vidas, resgates, amor, dor, desafios, coisas boas e coisas ruins. Envolve o karma familiar, envolve a família do marido e a sua família. Então não existe um casamento sem desafios. Fantasiar o passado não ajuda ninguém a evoluir. Então vamos tirar a fantasia. A vida anda para frente, você jamais saberia como seria a sua vida caso tivesse feito diferente, porque você não fez. E se você fez algo que hoje você vê de outra forma, não quer dizer que você errou na atitude que você teve. Pode ter sido a única atitude que cabia naquele momento. Então, aquilo que hoje você vê errado hoje, pode ter sido certo ontem. Então, e nesse caso, né, como é que o Ho'oponopono poderia ajudar uma pessoa que está vivendo essa situação difícil? O Ho'oponopono pode te ajudar a você se conectar com você mesmo e se fortalecer no amor. Fortalecimento do amor. Então, o Ho'oponopono vai ser para você aceitar a evolução, os acertos e os erros do seu caminho.
Você fez o que julgou adequado naquele momento. Então, Ho'oponopono, nesse caso, é para você se amar mais e permitir a sua própria evolução. A gente precisa buscar um entendimento do porquê do nosso choro, do porquê das nossas lágrimas, do porquê das nossas raivas. Nós vamos buscar. E eu acho que cair a ficha dos erros do passado é uma coisa boa. A gente precisa deixar que essa ficha caia. Você falar, nossa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ok, faz parte a autoanálise, mas não se detone na autoanálise. Hoje, se eu olhar para a minha vida, né, eu me casei grávida aos 18 anos. Durante muito tempo eu me culpei por isso, porque, claro que foi errado. Não só pela sociedade que não aceitou, porque era uma sociedade diferente daquela época, mas porque bloqueou a minha vida num monte de coisa, né? Coisas que eu queria estudar, coisas que eu queria fazer, coisas que eu queria viver. Eu queria viver outras coisas. Durante muito tempo eu sofri por causa disso. Outras meninas que eu conhecia, moças daquela época, passaram a bola para frente, fizeram aborto, coisa que não era da minha natureza, eu jamais pensei nisso, e simplesmente eu fui e tive minha filha. Eu paguei um preço bem grande por eu assumir aquilo que eu tive que viver, né? E durante bastante tempo eu fiquei muito triste, porque eu queria ter feito outras escolhas, inclusive profissional. Então levou um tempo da minha vida, um grande arco, para que eu aprendesse outras coisas, para que eu fizesse uma transformação muito grande em mim. E eu acho que eu me tornei uma pessoa mais humilde por conta disso também. Que a minha juventude, na minha juventude, quando eu era novinha, eu nunca fui do mal, mas eu acho que eu era arrogante. Deus me fez, né, uma pessoa bonita, uma casa razoável, uma família boa. Então eu tinha uma bobagem de uma arrogância que não ia me fazer bem. Então esse momento da minha vida de quebra foi um momento muito duro, mas foi um momento tão importante, tão importante. Foi muito importante eu passar pelas humilhações que eu passei. Uhum. Eu não gosto, claro que não, né? Foi duro, foi pesado. Nesse sentido, talvez de fato traga humildade, né? Trouxe para mim uma humildade necessária. E aí me tornou uma pessoa mais humana, talvez. Mais humana, né? Que eu acho que eu sou. Certo. Depois foi difícil, hein? Difícil. O Fábio teve um papel muito importante na minha vida, no resgate da minha autoestima, porque eu acho que quando ele me pegou na vida dele, né? Quando a gente se encontrou, eu era uma pessoa muito machucada, muito ferida. Nossa, eu era jovem ainda, né? Eu tinha 32 anos, mas eu já tinha passado por tanta história triste que foi difícil acreditar no amor, foi difícil acreditar em mim, foi difícil acreditar na vida. Eu estava muito machucada. E aí eu fui para o espiritual, né? Eu fui para o espiritual, foi esse meu caminho, fui para o espiritual, porque eu precisava do espiritual para me salvar. Espiritual salva a gente. Salva sim. Eu já ouvi essa história de não ter apoio da família muitas vezes. Gente de 30, 40, 50 anos ainda presa nas situações familiares, com pai, com mãe, com relacionamento entre irmãos, com, sei lá, com ex-marido. Sabe, o povo sofrendo lá porque ninguém me apoiou, ninguém me viu, né? Isso é muito triste, porque a vida é feita para a gente caminhar. E às vezes as pessoas da nossa família não nos ajudam porque eles também não têm capacidade. Muitas vezes eu ouvi assim, MS, ai meu Deus, eu tenho uma mágoa profunda do meu pai porque ele nunca me ajudou. Ou assim, né, eu queria ter estudado medicina e o meu pai me forçou a estudar direito porque ele era advogado e ele queria que eu ficasse com o escritório dele. Ou ainda, eu não queria trabalhar com a família, mas eu não tive escolha e hoje eu estou super arrependida. Eu mesma já contei 1000 vezes a história, né, da minha mãe que queria que eu fosse funcionária pública e que eu fizesse concurso, e eu abominava isso. Mas o que acontecia? Nossos pais, eles querem guiar a nossa vida. Eles querem o melhor para nós, que é o melhor que eles conseguem ver.
Mas nós vamos ficar presos nisso, o que o seu pai pensava, o que a minha mãe pensava? A família apoia a gente dentro de um limite de percepção de cada um. O seu pai, ele vai dar para você aquilo que ele tem, e às vezes ele tem pouco. Então, muitas vezes, a sua família, ela não sabe mais que você. Aí nós vamos entrar numa coisa muito, muito, muito espiritual. Porque é um erro você pensar que porque ele ou ela, né, seu pai, sua mãe, são seu pai e a sua mãe, que eles sabem mais que você. Às vezes eles não sabem, às vezes o nosso pai e nossa mãe têm menos sabedoria do que nós. E aí eles não sabem dar bom conselho, não é só questão de inteligência aqui no mundo material, né? Porque às vezes seu pai, sei lá, é um médico, é uma pessoa formada, aquela coisa, né, do cara ter um diploma, um lugar na sociedade e tal. Mas às vezes ele tem tudo isso de um lado mais intelectual, mas ele não tem a sabedoria, ele não é a fonte de luz. Às vezes você nasce numa família em que espiritualmente você tem mais consciência que o pai e a mãe. E aí você vai ficar chorando, mágoa o resto da vida porque eles não te apoiaram, não ajudaram você a manifestar a sua luz? Onde cabe isso? Isso acontece, tá? Pois é, infelizmente, relacionamentos entre pais e filhos, eles podem se tornar tóxicos, viciados desde cedo, porque a gente tem vício comportamental. Mas a boa notícia é que também podemos sair disso, a gente pode mudar, né? Então, se você está sempre fazendo a mesma coisa, esperando resultados diferentes, isso não vai funcionar. Uma hora alguém vai ter que ceder, vai ter que mudar o relacionamento. Então, reflita que é mais fácil você mudar você do que mudar o seu filho, né? Então, vamos mudar isso. O Ho'oponopono, nesse caso, pode ajudar você trazendo uma energia nova, né? Uma energia de amor, uma energia de perdão. Então, não se culpa. Você como pai, você como mãe, você fez o melhor que deu para você. Então, se fortaleça, use o Ho'oponopono para fortalecer a energia do amor. Tem esperança, né? Tem esperança, claro que tem. Se eu falar para vocês como está a minha filha Paola hoje, tão bonitinha, hoje ela cortou cabelo, está toda vaidosa. Eu falei, nossa, só por Deus, né? Eu já vi muitas mulheres se arrependendo por não terem tido filhos. Mas o que adianta, né? Se eu olhar o passado hoje, o que adianta? Eu sei que isso é bem difícil. A vida passa rápido. Às vezes a pessoa está envolvida no trabalho, está fazendo outras escolhas, foi, sei lá, viajar, trabalhar, e aí de repente o relógio biológico bateu, né? E fecha, e a pessoa fica com aquilo mal resolvido. Mas veja bem, o tempo todo a gente está fazendo escolha. Você está fazendo escolha hoje. Hoje você está fazendo uma escolha. Então você pode até não perceber, mas às vezes a chance, se você é novinha aí, está me assistindo, se você tem um namorado que está complicado, às vezes uma escolha de ficar com essa pessoa pode pesar muito lá na frente. Então na hora do amor, da paixão, as pessoas acham que tem a vida inteira para viver. Depois a gente vai descobrir que a gente não tem. Que de repente você não tem mais 30 anos, você tem 40, né? E aí a vida no mundo material, ela é cheia de limitações, é uma regra do planeta, a gente fica velho. Aqui nesse mundo a gente envelhece. Não tem jeito contra a velhice, né? E aí você vai fazer o quê? Vai ter que viver essa nova fase da sua vida de um outro jeito. Tem muita forma errada para fazer Ho'oponopono, gente. Então, assim, né? Tem uma história assim, a pessoa fez para um novo amor e deu tudo errado. Vou contar a história dessa menina que eu achei ela bem interessante e eu já vi várias histórias bem parecidas. Então, a Amanda é um nome fictício, tá? Ela queria recuperar um amor que ela encontrou no Facebook. Sabe essa história de encontrar ex-namorado? E aí começa aquela conversa de colégio, né? As pessoas começam a se encontrar. E aí ela descobriu o Ho'oponopono e descobriu o cara junto, meio que junto a coisa, né? E aí ela se jogou de cabeça na prática do Ho'oponopono
para que ela tivesse uma nova chance no amor com ele. Então ela fazia Ho'oponopono totalmente na fantasia. Ela imaginava que ela estava dançando com ele, que ela tinha ido como é que chama aquilo? Que ela tinha ido num cruzeiro de navio. Uau! Então ela estava vendo o pôr do sol no mar, só coisa linda, sabe? Só romance. Um sonho mesmo. E aí o sonho caiu por terra porque uma colega desse mesmo grupo comentou com ela, sem saber da paixonite dela, que esse cara, que era um amigo deles, que eles se conheciam, que ele estava casado, que ele vivia com uma outra pessoa, não estava casado no papel, era uma prima da moça, mas que eles já estavam juntos há anos. Então, na conversa vai, na conversa vem, surgiu essa história. E aí ela ficou desesperada e ela brigou com o Ho'oponopono. Ela brigou com o Ho'oponopono. Ficou magoada com o Ho'oponopono. Ficou, porque não deu nada certo, né? Putz. Já teve uma surpresa nada a ver, né? Então, vamos pensar junto. Isso é culpa do Ho'oponopono? Não é, gente. Não é. Foi a oração do perdão que trouxe a decepção ou foi a atitude imatura da Amanda? Como eu explico sempre, o Ho'oponopono ele deve ser feito para despertar as suas forças interiores, para trazer clareza, para mostrar o caminho. Então, mesmo naquela história dela com o namorado, com o lance que ela estava tendo, o Ho'oponopono tinha que ser para iluminar a alma dela, para que ela pudesse ver quem era aquela pessoa, para que se existisse um amor, que ele se manifestasse, não numa forçação de barra. Então ela se decepcionou, não foi com o Ho'oponopono, ela se decepcionou com a atitude maluca dela, de achar que já ia dar tudo certo, né? Gente da minha geração sonha com essa história de navio, pôr do sol, ilhas gregas, tá bom, Fábio? Eu acho que eu entendi a indireta, mas nos tempos que nós estamos vivendo não é possível, infelizmente. Eu sei, não vai rolar, não vai rolar um cruzeiro pelas ilhas gregas, não vai rolar nesse momento, tá tudo bem, tá tudo certo, tô mansa. O que eu tinha vontade de fazer, que eu já te falei várias vezes, é aquele cruzeiro para o Alasca. Ah, meu Deus, olha, olha como as pessoas são diferentes. Eu quero ir para as ilhas gregas, porque eu acho que aquilo deve ser incrível, com certeza é mesmo. E o Fábio quer ir para o Alasca. No verão, né? No Alasca verão. No verão, claro. Tá bom, no verão. Dizem que é muito bonito. Dizem que é lindo. Vamos lá. Então, quando o mundo permitir, a gente faz uma loteria do destino para ver qual vai ser o lugar que a gente vai passear. Quem sabe dá certo, né? Quem sabe? Eu conheci uma moça que são as histórias que eu recebo e eu aprendi uma coisa tão maluca que eu sempre anotei. E depois eu comecei a analisar que muitas histórias se repetem. Então essa pessoa que eu vou trazer aqui, ela sonhou durante muito tempo que ela, desde adolescente, que ela queria morar nos Estados Unidos e que ela queria fazer a vida dela no exterior. E aí ela fantasiava que ela teria sido feliz, né? Que se ela tivesse ido morar no exterior, que ela teria sido feliz, que a vida dela tinha sido muito diferente. Porém, na fantasia dela, ela já tinha casado com um americano, era uma cidadã americana e tinha filhos americanos. Uau. Foi longe, né? No desejo dessa realização. Quem pode dizer que isso ia dar certo ou ia dar errado? Difícil, né? O fato é que ela não foi. Essa moça acabou casando aqui no Brasil e teve uma filha e o casamento não deu certo. Daí hoje a menina tem 24 anos, né? Filha, né? A filha. E ela não fez nem a metade do que ela planejou para ela mesma. Então ela estava vivendo assim bastante frustrada. E aí o Ho'oponopono foi para ela abrir e para ela perceber o lado positivo da vida. Então, quando ela me conheceu nos vídeos, ela começou a fazer um Ho'oponopono para expandir a consciência e para ela ver o lado bom. E aí, eu convido você que está me vendo a observar que tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. A única situação que não tem dualidade, e aí nós vamos entrar numa coisa espiritual muito profunda, é o sonho. Porque o sonho, ele é inventado.
E como ele é uma invenção sua, ele pode ser do jeito que você quiser. Eu sei que é duro olhar para a realidade, mas nós precisamos nos libertar da fantasia, principalmente quando a fantasia deixa você preso no passado, fantasiando em cima do passado. Eu não sei nem se existe verbo em inglês que fale como nós em português, né? Que se eu tivesse feito tal coisa, um condicional cheio de dor, né? Então peça no Ho'oponopono a libertação do passado. Quando essa moça entendeu, e ela fez isso, né, ela começou a fazer o Ho'oponopono para mudar a percepção do seu passado, aí o olhar dela mudou e aí veio a cura. E ela descobriu que ela tinha coisas boas na vida dela para agradecer. Ela começou a olhar para a vida que ela tinha, ela viu que ela tinha uma condição legal, que ela morava numa casa agradável, que ela não era rica, mas que ela tinha coisas boas, que ela gostava de cuidar das plantas dela, que ela tinha um gato, né? Foi aí a semelhança que ela teve comigo, porque eu amo meus gatos. E ela amava participar de um grupo de artesanato. Ela tinha uma vida boa mesmo. Ela gostava de morar em Florianópolis, ela morava lá. Então, tinha várias coisas legais na vida dela. E aí ela começou a melhorar, a fazer as pazes com a vida que ela tinha. E ela descobriu que ela não precisava chorar pelo leite derramado. E aí foi uma enorme libertação ela abandonar aquele sonho da adolescência de que ela só seria feliz se ela morasse nos Estados Unidos e casasse com um americano. Ó, a libertação, Realmente teve uma libertação, superconsciência, né? libertação. Muito bacana. Vamos seguir? Vamos, quer dar uma recapitulada então do que Vamos você recapitular. falou hoje? Primeiro ponto que eu quero que você guarde, você que está aí comigo, é: leite derramado é um sentimento muito comum em pessoas que hoje têm mais sabedoria e se recriminam por atitudes que tiveram no passado. Então, essa é a definição de leite derramado. Um cuidado importante é você não se tornar um juiz implacável de cenas que estão no videotape da sua mente. Então, nós devemos olhar o passado com amor, ok? Amor. Você não é uma pessoa ruim porque você sentiu raiva das atitudes do seu filho, do seu pai. Então, que essa não seja a base da sua relação com ele e com você mesmo. E perceba que você não tem garantias de que, se você tivesse feito diferente no passado, os resultados hoje teriam sido bons nos seus relacionamentos. E quando você reconhece o bem do teu momento presente, você pode se libertar do passado. Eu vou fazer uma meditação com vocês de harmonização, uma breve meditação para a gente fechar esse tema do leite derramado. Esfreguem as mãozinhas, vamos esfregar as mãozinhas para que venha uma energia bem boa. E aí entre comigo nessa breve meditação para a libertação do passado. Ho'oponopono. Comece comigo. E aí você fala mentalmente, respira, recebe. Sinto muito por tudo que vivi. E eu sinto muito pelos sonhos que eu deixei de realizar. Está tudo certo com o caminho que eu escolhi seguir. Eu me perdoo por tudo aquilo que eu abri mão, de forma consciente e inconsciente. Eu me perdoo pelas escolhas erradas, porque havia nelas também algo que eu tinha que viver. Eu me perdoo pelo meu passado e pelo meu presente. Eu amo a mim mesma, a minha vida e os meus caminhos hoje, como ele se apresenta. Te amo, te amo, te amo. E eu sou grata pela oportunidade de me acolher hoje. Ho'oponopono. Sou grata
por fazer as pazes comigo mesma e com a minha vida. Ho'oponopono. Obrigada, obrigada, obrigada. Respire, solte o ar. Deixe essas palavras ecoando em você, ecoando na sua energia. Eu sinto muito. E se você gostou do tema, eu lanço periodicamente um workshop que trata de relacionamentos felizes. Quando você estiver assistindo a esse vídeo, pode ser que as inscrições estejam abertas e pode ser que não estejam, não sei. Se não estiverem, tem uma lista de espera para você se inscrever e ser um dos primeiros a serem avisados. O link deve estar em algum lugar dessa página. Toda semana eu lanço novos vídeos, por isso, que tal você assinar meu canal e clique no sininho para você ser avisado assim que um vídeo novo for pro ar. Me siga no Instagram, meu perfil é MS Orlovas. Assine o meu Telegram, todos os dias tem uma reflexão, um pensamento, uma mensagem para você. O link está aqui na página. Foco no bem, vamos na luz, eu vejo Deus em você. Namastê!